João 17, capítulo 17, verso 20. Vamos pelo 20, vamos começar pelo 20. Volta um versículo. Diz assim a palavra de Deus: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. É agora que entra onde a gente precisa. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amastes a mim. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta, curva a sua cabeça. Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez porque estamos carentes da tua palavra. Nós queremos ouvir o Senhor falar conosco. Fala conosco no profundo, no sobrenatural, que o Senhor venha mais uma vez, por misericórdia e graça, se revelar a nós, e assim seu nome seja edificado, glorificado nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Meus amigos, nós estamos no mês do alinhamento. Diga para o seu irmão, alinhamento. Alinhamento significa andar em linha reta. Nada mais, nada menos do que isso. Multimídia tem o alinhamento que eu pedi? Alinhamento, tá fininha a linha aqui, todos conseguem ver a linha? Sim. É andar em linha reta. Interessante que a linha, ela tem ponto de início, mas na matemática ela não tem fim. A linha, todo segmento de reta, ela tende para o infinito. Uma coisa que você tem que guardar, revelação. Todo segmento de reta, ela tende para a eternidade. Amém. Deus não trabalha, Deus não fala no acaso. Quando Deus dá a revelação das mensagens temáticas para o ano, Ele tem um propósito naquilo. O nosso Deus é um Deus de propósito. Diga para o seu irmão, nosso Deus é um Deus de propósito. Ele não chuta absolutamente nada. Ele não está perdido em absolutamente nada. Ele sabe exatamente o que fazer. Ele começou a boa obra e a palavra diz que Ele é fiel para terminar. Ele começou na sua vida a boa obra e Ele será fiel para terminar. Diga para o seu irmão, Deus é fiel para terminar a boa obra. Mas para isso é preciso que nós entendamos que nós precisamos andar em alinhamento com o Senhor. Alinhamento é fundamental, porque o nosso Deus, Ele anda sempre em retidão. O nosso Deus, Ele não pega desvios. Ele conserta qualquer situação, independentemente do erro, independentemente da falha. Deus transforma maldição em bênção. Está escrito na palavra. Deus transforma maldição em bênção. Portanto, se você chegou aqui nessa noite desalinhado, seja com a palavra, seja com o ministério, seja com a liderança, Deus vai te alinhar nesta noite. Amém. Porque apenas quando nós estamos em alinhamento com Deus, nós estamos aliançados em Deus. Estar alinhado na palavra significa que nós estamos em santidade, nós estamos andando conforme o Senhor, conforme a palavra determina para as nossas vidas. A partir do momento que eu entendo que o alinhamento, ele vem do céu para a terra, a partir do momento que eu entendo que eu tenho que estar alinhado com o Senhor, a partir do momento que eu sigo a palavra de Deus, as coisas começam a modificar na minha vida. As coisas começam a modificar na sua vida também. Porque toda bênção que nós encontramos na palavra de Deus, ela é sempre condicionante. Diga para o seu irmão, toda bênção, ela é condicionante. Significa que se, e tão somente se, você fizer alguma coisa, Deus o abençoará por causa, não da sua retidão, não por causa que você faz tudo conforme aquilo que está estabelecido para você, mas porque Ele prometeu que assim será. Se você pegar em Deuteronômio 28, você observará que para cada promessa de bênção existe um pré-requisito. Se você fizer isso, você vai ser abençoado. Entrada, saída, no campo, aonde você estiver. A palavra de Deus, ela é fiel? Vou repetir, a palavra de Deus, ela é fiel? Se ela é fiel, ela vai se cumprir na sua vida.
Se ainda não se cumpriu, você pode ter certeza absoluta que o erro não está nos céus, não está em cima, mas embaixo, aqui no nível horizontal, assim como a apóstola disse. Talvez você ainda não esteja completamente alinhado, conforme esse segmento de reta aqui. E esta é a noite que Deus tirou, dando a oportunidade para que você se acerte. Agora, olha que interessante, não sei se você gosta de matemática, eu sempre gostei de matemática. Existe um parâmetro em matemática que é muito interessante, ele fala sobre o desvio da reta. Desvio da reta, ele acontece da seguinte forma, você está encontrando essa linha reta aqui, você não enxerga, mas aqui, num ponto pequenininho, a linha ela tem um pequeno tracinho saindo da retidão. Consegue imaginar? Um pequeno tracinho saindo da retidão, a linha é reta e de repente tem um tracinho muito pequenininho, ele começa muito discretamente, pequenininho, aqui assim, você não consegue ver. Para você ver, você tem que estar muito próximo, para você ver que houve um pequeno desvio de reta. Isso significa que o pecado ele sempre começa de uma forma muito discreta na vida de todas nós. Se nós não estivermos completamente alinhados com a palavra, conhecendo a palavra, e além de conhecer, mais do que isso, se nós não praticarmos a palavra todos os dias, é muito fácil acontecer desvio de reta. A partir do momento que a linha se desvia, naquele momento pode ser um desvio muito pequenininho. É nesse momento que nascem as heresias. É nesse momento que a gente começa a dizer coisas que a Bíblia não diz. É nesse momento que a gente começa a colocar palavras na boca de Jesus que ele não disse. E aí começa a ficar muito perigoso. É justamente nesse momento em que nascem novas religiões. A religião ela não nasce, uma nova religião ela não nasce completamente formada. Ela começa acontecendo devagarinho. São pequenas coisas que vão sendo introduzidas que desvia do alinhamento. E o interessante é que se a gente não estiver alinhado com a palavra de Deus, a gente começa a não perceber esses pequenos desvios de reta. Sabe o que acontece com a passagem do tempo? Todo desvio de reta, ele começa a crescer. Se ele não é podado, se nós não temos espirituais que estão alinhados com a palavra de Deus como nós temos, dê uma glória a Deus por causa disso. As heresias, elas começam a entrar na igreja. E com o passar do tempo, aquela linha que começou pequenininha, ela começa a crescer. Ela começa a crescer, e daí 5, 10 anos, aquela linha ela já tem um outro caminho completamente diferente. E tudo começou muito pequenininho. O pecado começa na minha vida e na sua vida de forma muito sorrateira, de forma muito sutil. Então abra o seu olho e comece. Hoje é noite de alinhamento. Hoje é noite de se alinhar com a palavra novamente, de começar a voltar para o seu caminho, o caminho do Evangelho, o caminho de Jesus Cristo. Presta atenção, a palavra de Deus só admite um caminho. Vamos supor, nesse momento, que a linha reta, o alinhamento, é o caminho. Jesus, em determinado momento, ele bateu no peito e falou assim, eu sou. Olha só a palavra-chave, eu sou. Assim como foi dito na primeira aliança ou no Velho Testamento, é repetido no Novo Testamento. Para não deixar dúvida no meu coração nem no seu coração, Jesus é Deus. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Eu sou o caminho. Não existe desvio de reta se eu estou alinhado com a palavra. Não existe. O Espírito Santo é quem nos convence. Ele não permite que o desvio ele aumente. Na verdade, quando nós detectamos, por isso que na Santa Ceia nós somos convidados a fazer uma reflexão pessoal. Aquilo que está desalinhado é o momento de alinhar de novo. Ninguém está te condenando, mas Jesus está te oferecendo o perdão na Santa Ceia de novo. Se você entender isso, você se acerta, você se alinha, porque é na linha, na retidão, que nós estamos aptos, habilitados a respeitar e a seguir a palavra de Deus. Amém? Deixa eu achar o Marcos aqui, está lá no fundo ainda, então ainda estou no tempo. E isso é muito importante, porque com o passar do tempo, fica impossível trazer de volta para o caminho certo. Então, meu irmão, alinhe-se, esta é a oportunidade, esta é a noite para você voltar para os caminhos do Senhor. Pastor, mas está muito difícil. Se está muito difícil, procura ajuda espiritual. Nós temos líderes, nós temos pais espirituais, o apóstolo Célio e a apóstola Verbênia, eles estão aqui para isso. E além da habilitação no mundo do espírito, a apóstola Verbênia ainda é psicóloga, olha que bênção. Nós estamos aqui capacitados a receber atendimento espiritual e atendimento psicológico.
Porque muitas vezes, e na maioria das vezes o inimigo faz isso, ele trabalha na mente das pessoas, colocando doença psicossomática. Você sabe o que é uma doença psicossomática? Você colocou na cabeça que você está doente e você fica doente. Às vezes o seu corpo físico não tem absolutamente nada, mas como você deixou um pequeno desvio de reta entrar na sua mente, no seu coração, aí o inimigo amplia e você fica doente de verdade. Quando o inimigo te coloca doente, o que acontece? Você fica enfraquecido. E se você está enfraquecido, você não é capaz de acompanhar o andamento, o alinhamento. Porque quando a pessoa está enfraquecida, quando ela está adoentada, ela murmura. Isso é natural, nós somos seres humanos. Não é nenhum pecado você murmurar. O pecado está em você não reconhecer que você está murmurando, que você está falhando e não pedir perdão a Deus. Porque quando nós não reconhecemos, nós estamos assumindo para nós o pecado de Lúcifer, que é a arrogância. O pedir de perdão significa que você entendeu o que é ser humilde. E você está replicando na sua vida uma das maiores características, se não a maior delas, de Jesus Cristo, que é a humildade. A palavra de Deus diz que Ele deixou o seu trono de glória e Ele se fez homem para que nós pudéssemos ser salvos. Ele veio aqui para unicamente trazer resgate para as nossas vidas. Ele veio aqui para que pudesse ser possível novamente nós termos alinhamento com o Senhor, com os céus. Nada mais, nada menos do que isso. Para que nós pudéssemos ser ligados ou religados novamente ao nosso Deus. Presta atenção, Deus, Ele trabalha em todos os níveis naturais e sobrenaturais com um único objetivo. Para que nós pudéssemos, de novo, termos esse contato, essa intimidade com o nosso Deus. Isso é extremamente importante. Deus colocou isso em vários níveis, em níveis espirituais, e para suprir todas as necessidades dos níveis espirituais, Ele deixou para nós a nossa palavra. Eu não sei se você crê, mas de Gênesis a Apocalipse, para mim, tudo é palavra de Deus. Nada se perde. Absolutamente nada se perde. Não há esse negócio de que isso aqui me serve, mas isso aqui não me serve. Isso é palavra de Deus, mas isso aqui é história do mundo. Não, se eu creio que Deus é poderoso e eu creio que Ele é onipotente, quem crê diz amém. Se eu creio que Deus, Ele é o poderoso, todo-poderoso, Ele estava no controle e a todo momento, a cada copista, a cada pessoa que se levantava para transcrever a palavra de Deus, ali Deus estava operando e ali havia controle da parte do Senhor Jesus. Ah, pastor, mas se eu pegar no original, o original é legal, mas se o português não fosse suficiente para que nós pudéssemos entender a palavra de Deus, Deus não permitiria a existência da língua portuguesa. Pastor, eu não sei hebraico, eu não sei grego, não tem nenhum problema, você sabe ler e escrever? Sei. Então, a palavra de Deus, ela é eficaz na sua vida também. A palavra de Deus, ela te trará o alinhamento necessário para que você aprenda sobre Jesus Cristo. E aprendendo sobre Jesus Cristo, nós recebemos a revelação do Espírito Santo. Alinhamento. Isso significa alinhamento. Mas olha que interessante. Deus, Ele trabalha tanto a nível espiritual como nível natural. Eu não disse isso? É extremamente importante que nós aprendamos alguns detalhes importantes sobre essa situação. Então, em primeiro lugar, nós precisamos estar alinhados com a palavra. E com a palavra é muito simples. O que a palavra diz que não se deve fazer, não se deve fazer. Pronto. Não tem muita discussão a respeito disso. Nós precisamos buscar em Deus agora a força para que nós sejamos capazes de superar aquilo em que nós fraquejamos. Porque cada um de nós aqui fraqueja em determinada área. E ainda que nós sejamos muito bons no aparente, aquilo que todo mundo vê, no físico, Deus conhece o que passa no meu coração e na minha mente, assim como no seu coração e na sua mente também. E a palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecados, já está pecando. Já pecou. Então aqui dentro, nesse nível, nós estamos todos iguais. Todos iguais. Nós estamos, entre aspas, alinhados. Só que nós estamos alinhados de uma forma que pode melhorar. Muito obrigado, viu? Deus te abençoe. Vi você. Nós estamos alinhados e necessitamos melhorar.
Então nós buscamos do Espírito Santo fortalecimento para que nós sejamos capazes de superar aquilo que no natural nós não conseguimos. Não é fácil, mas se nós cremos no poder de Deus, Ele faz a obra na minha vida e na sua vida. Eu comecei esse culto dizendo que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Então você que por acaso esteja passando por algum momento de cansaço, não diga eu não sou capaz. O que você precisa fazer é alinhar com a palavra, e a palavra de Deus diz que quando a situação está preta, está difícil, você tem que começar a verbalizar, você tem que começar a profetizar sobre o seu vale de ossos secos. Isso é começar a andar em alinhamento com a palavra de Deus. Então, está difícil? Começa a dizer que está fácil, mesmo que esteja tudo muito complicado. Está difícil? Está difícil? Está difícil? Está difícil? Está dolorido? Está dolorido ou não? E se as coisas complicarem um pouco mais? As pessoas vão virar para você e vão dizer assim, você é doido? Você é doido, as coisas estão complicadas, você está tropeçando, as coisas estão cada vez pior e você está dizendo que está fácil? Por que você não amaldiçoa esse seu Deus e segue a sua vida? Você acha que o inimigo não vai colocar pessoas? Vamos colocar muito claro aqui uma seguinte situação. O inimigo, ele não tem poder nenhum sobre a minha vida e sobre a sua vida. Diga para o seu irmão, o inimigo, ele não tem poder sobre a sua vida. Satanás, ele contou duas mentiras que pegaram, mas pegaram mesmo. Primeira mentira, ele disse para o ateu, Deus não existe e por consequência disso, eu não existo. Então as pessoas, grande número da sociedade, entende que Satanás não existe. E dentro da igreja, para os crentes, ele disse que ele é poderoso. Ele aterroriza muitas pessoas. Ele aterroriza muitas pessoas que não conhecem o poder de Deus. Porque a partir do momento que você conhece, você não perece mais. A partir do momento que você tem poder na palavra, na autoridade do nome do Senhor Jesus, ele não tem mais nenhuma autoridade sobre a sua vida. Não existe esse negócio de maniqueísmo. O que é o maniqueísmo, pastor? Que existem duas forças poderosas, brigas entre o bem e o mal. Isso é mentira de Satanás. Porque para existir uma guerra entre o bem e o mal, existem duas nações, presta atenção na analogia, duas nações com um poder igual, alinhado. Mas Satanás, ele não tem poder absolutamente nenhum, ele já é um derrotado. Ele já é derrotado, só que ele plantou na mente das pessoas, no coração das pessoas, que ele tem poder. Mas a palavra de Deus me diz que o nosso Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Numa coxa está escrito Senhor dos Senhores e na outra Rei dos Reis. Satanás já sabe qual é o fim dele. Não existe sabe onde existe essa briga entre o bem e o mal? Na sua mente. Que na sua mente ainda, talvez cauterizada pelo sistema do mundo, por essas coisas que acontecem no dia a dia, você acredita que existe essa briga, mas Satanás já perdeu, porque em Cristo Jesus nós somos vitoriosos em todas as coisas. A palavra de Deus diz que quando ele morreu, ele foi ao inferno e resgatou de lá a chave da morte, já está com Jesus Cristo, e a eternidade já está garantida para mim e para você. Satanás não toca na minha vida nem na sua, diz assim segundo o livro de Pedro. Ele não tem poder sobre a minha vida e sobre a sua. Sabe onde é que tem Satanás? Se podemos dizer, aonde que ele tem poder? Nessas mentiras que ele lança. Nas mentiras é que se existe poder, é ali que está. Porque, relativamente à força, ele não tem força nenhuma nesse nosso mundo, no mundo natural. Ele tem força, talvez, no mundo espiritual, que ele controla, porque a palavra de Deus diz que ele controla nas regiões celestiais. A nossa briga não é contra a carne nem o sangue, mas contra principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. Então o que Satanás faz? Muitas vezes ele usa essas pessoas enfraquecidas espiritualmente, ou que creem que Satanás não existe, ou que creem que ele tem poder, e começa a usar essas pessoas, porque é na mente, ele começa a soprar. Ele não tem o poder de tocar na vida de ninguém, mas ele pode usar outras pessoas para começar a atrapalhar a sua vida. Mas se você está alinhado com a palavra, você entende que ele não tem poder. E pelo poder da palavra que você determinar, os céus vão mover a seu favor. Não porque você é bonzinho, não porque você merece, mas porque Deus ele é fiel à palavra dele. Amém.
Deus, Ele é fiel à palavra dele. Então, quando você começar a profetizar, quando você começar a rir das situações difíceis, quando você começar a louvar, cantar, glorificar ao Senhor, a palavra de Deus diz que Ele já vem na hora, porque Ele habita nos louvores. Está difícil? Não tem trabalho hoje não? Liga o som da sua casa ou YouTube no volume mais alto que você conseguir e simplesmente ajoelha e adora, porque Ele vai descer e vai estar ali com você, em nome de Jesus. É assim que Deus trabalha. Ou eu creio ou eu não creio. E se eu não creio, não faz sentido eu estar aqui. É assim que diz a palavra. Comamos, bebamos, vamos aproveitar a vida, porque tem muito mais a se fazer lá fora. Mas se nós estamos aqui, nós temos que nos posicionar. Nós precisamos nos alinhar. Então, alinhar segundo a palavra. Diga para o seu irmão: Satanás não tem poder sobre a minha vida. Declaro para o seu irmão: Satanás não tem poder sobre a minha vida. Não sei você, mas sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, sobre os nossos filhos, Satanás não tem poder. Ele pode até tentar, e de fato ele tenta, mas toda vez que ele se levanta para cair, em nome de Jesus. Eu quero declarar isso na sua vida. Toda vez que Satanás se levantar, seja contra a sua vida financeira, seja contra a sua vida emocional, seja contra a sua saúde, ele vai se levantar, mas a queda dele já está decretada em nome de Jesus, e quem recebe diz amém. Aleluia, glória a Deus. Segundo lugar, é extremamente importante, você já fez o alinhamento com o céu. Agora é preciso você começar a se alinhar com o ministério. Nós temos uma visão aqui. Nós temos uma visão, nós temos uma diretoria, nós temos uma administração. Diretoria, administração, isso é coisa de business, de negócio, não. Porque nas regiões celestiais, o inferno, ele trabalha de forma muito ordenada. E quem segue o Senhor das Trevas é muito mais organizado. Nós precisamos entender que Deus, Ele só trabalha na perfeição, quando estamos todos alinhados, quando está tudo funcionando direitinho, aí Deus se manifesta. Vou repetir porque talvez você não entendeu. Da última vez eu falei que a lei, a primeira aliança, ela veio para limpar as coisas naturais. Significa que para que Deus manifestasse no templo, era necessário que tudo estivesse preparado e alinhado. Deus não aceitava a mulher no período dentro da congregação. Se não houvesse limpeza, se não houvesse alinhamento, tudo que tinha que estar perfeito para que ele pudesse se manifestar no templo. Porque o nosso Deus, Ele é perfeito, Ele é santo. Santidade significa perfeição. E a perfeição não aceita a imperfeição de maneira nenhuma. O que é alinhado, o que é reto, não aceita desvio na reta de maneira nenhuma. Então, por isso, era necessário que as mulheres ficassem fora, no seu período, fora do arraial. Era necessário toda uma situação de limpeza, de purificação dos sacerdotes, e só um poderia chegar até a presença de Deus. Só um poderia adentrar. Então foi passado todo um conjunto de regras, mas todas aquelas regras do Antigo Testamento significavam e apontavam apenas para a pessoa de Jesus. Enquanto Deus estava preparando e ensinando o que era entendível naquele momento, olha, limpa o que está ao seu redor, não coma carne de porco porque você pode pegar alguma doença, carne de porco não é legal, não faça isso, você tem necessidade para fazer, vai para fora, pega uma pazinha, faça as suas necessidades, cava um buraco e joga a terra por cima, porque aonde há limpeza, presta atenção, aonde há limpeza, Deus se manifesta. Limpeza é ausência de pecado. Deus estava dizendo isso, eu não quero pecado no arraial. Não pode ter sujeira de maneira nenhuma no arraial, mas Jesus, ele estava apontando para Jesus, porque o que importava para Deus de verdade era o que estava dentro do homem, mas Deus estava preparando o homem para receber aquela revelação no futuro, porque Jesus disse, vós sois sepulcros caiados, disse para um determinado número de pessoas, em específicos religiosos. Por quê? Porque tudo ao redor estava perfeito, mas só havia a metade da revelação. A limpeza do exterior. Estava tudo perfeito, estava faltando o interior, mas o interior só Jesus seria capaz de limpar. Por isso é que ele veio para nós, para que fosse possível fazer essa limpeza e com o coração limpo, com o espírito limpo, com a alma limpa, nós pudéssemos nos achegar ao Santo dos Santos. Somente assim. Mas Deus só se manifesta então se houver essa limpeza, amém? Agora, se você não se alinhar à administração, se você quiser fazer da sua maneira, não vai funcionar.
Se você quiser implantar a sua visão, não vai funcionar. Sabe por quê? Porque Deus já deu a visão. Basta você se adequar a ela. E se você não se adequar, não tem nenhum problema. O problema não está com você, porque Deus é um Deus de multiforme graça. Significa que Ele se manifesta de maneiras diferentes para quem está preparado para receber determinado tipo de revelação. Por isso existem tantas denominações. Uma vez me perguntaram, pastor, como assim? O senhor é cristão, mas existe cristão da igreja A, da igreja B, da igreja C, da igreja D? Tem igreja que pode ir com calça rasgada, vai com prancha debaixo do braço, boné ao contrário, pregador prega de bermudão, chinelo. E tem outras igrejas que a mulher tem que deixar o cabelo crescer do braço, né? E só pode andar de saia. Não estou falando mal, com todo respeito e carinho, em Cristo Jesus, amor. É o que eu estou falando, porque para determinada pessoa ela está preparada para receber a revelação de um jeito mais duro, porque se não for de jeito mais duro, a pessoa desvia. E como Deus não quer que ninguém se perca, Ele permite isso, porque o fundamental é que Jesus salva, Ele é o Senhor da minha vida, e naquilo que é periférico, aquilo que não tem tanta importância, aí pode se adequar, adaptar. Mas o que é importante é que toda a igreja professe que Jesus, Ele é Senhor e Ele é o Salvador. Único e suficiente. Fecha a conta e passa a régua. Amém? Jesus, é para Jesus. Glória a Deus por isso. Rapaz, você faltou dos 5 minutos, dos 10 minutos aí. Você faltou dos 10 minutos, eu não vi dos 10 não. Você comeu barriga aí, agora eu vou ter que... Mas amém, glória a Deus. Propósito. Então, se nós temos visão, nós temos propósito. A igreja sabe onde vai chegar. Ontem nós começamos um propósito novo, que faz parte da visão que Deus deu para esse ministério. Quantos participaram da célula ontem? Levante o braço, por gentileza. Coisa linda, meu Amém, glória a Deus. Mas eu estou vendo que alguns bracinhos não se levantaram. Meu irmão, vou te dizer o seguinte, com todo amor, respeito, carinho, em Cristo Jesus pela sua vida, é extremamente necessário que para você receber o milagre, você esteja alinhado. Alinhado significa participar de todos os eventos da igreja, todos os eventos oficiais, inclusive a Casa de Paz. Quem foi na Casa de Paz e gostou, dá um glória a Deus? Sim. Quem foi abençoado na Casa de Paz, dá um aleluia? Aleluia. E quem está desejoso pela próxima Casa de Paz, bate palma para Jesus. Pastor, mas qual é o propósito da Casa de Paz? Casa de Paz é para levar paz para a sua casa. Assim como eu disse na nossa célula de ontem, na nossa Casa de Paz, a paz ela é fundamental, ela é o início de tudo. Porque se você tiver paz, você consegue controlar as outras coisas da sua vida. Deus te dá a sabedoria e você passa por cima e supera qualquer dificuldade. Mas sem paz, quando o inimigo rouba a sua paz, veja bem, ele não tocou na sua vida, ele não te deu um soco, mas ele tem a capacidade de tirar a paz da sua vida, tirando o seu trabalho, mexendo no aluguel, aumentando o seu aluguel de uma hora para outra. Existem inúmeras formas de tirar a sua paz, colocando uma doença numa pessoa, depressão, isso tudo rouba a paz, mas sobre a sua vida não vale maldição nem encantamento em nome de Jesus. Sobre a sua vida há o revestimento do Espírito Santo e você está guardado na poderosa palavra de Deus. Torre forte, diga para o seu irmão, torre forte é o nome do Senhor, ao qual o justo se refugia e está seguro. Posso ouvir um glória a Deus? E por fim, liderança. Aprende a respeitar a liderança, é muito simples. A palavra do Senhor diz que Ele foi quem estabeleceu a liderança, seja natural, os governadores, presidentes, prefeitos e principalmente a liderança espiritual. Então, se você está nesse ministério, você tem que aprender a respeitar os nossos pais espirituais. Você tem que aprender a respeitar o apóstolo Célio. Ele não é seu colega, ele não é seu amigo, embora ele possa agir como amigo, mas ele é seu pai espiritual. E como pai espiritual, você tem que ter respeito. Assim como você teve respeito por quem te criou, você tem que ter respeito também pelo pai espiritual. Então, algumas coisas você pode dizer, mas outras você tem que guardar só para você. Algumas coisas você tem que buscar em Deus. Não está certo, pai, não concordo com isso, então ora para Deus. Porque é Ele quem levantou, Ele estabeleceu e Ele vai cuidar. E no cuidado, Ele mexe no que for preciso, mas não é um homem. Veja bem, Davi, que foi um
segundo o coração de Deus, ele teve várias chances de derrubar a pessoa que queria tirar a sua vida. Ele tinha 1000 motivos para isso, mas quando ele teve chance, ele disse assim: ai de mim tocar no ungido de Deus. Então presta atenção, quem quer prosperar? Quem quer andar em alinhamento? Começa a orar pelos seus líderes, porque a bênção sempre começa de cima e a unção vai descendo até alcançar as franjas. Amém? Apóstola Verbena, tudo que eu falei para o apóstolo Célio, apóstola Verbena é a mesma coisa. Então respeito, admiração, sempre que vocês tiverem a oportunidade, fale bem. E se você tiver a oportunidade de falar mal, coloca a sua língua para dentro, porque a palavra de Deus diz que a língua é um músculo danado. Você já prestou atenção nisso? Parece que coça, treme assim, vontade de falar mal. Mas na hora de falar mal, o inimigo trabalhando aqui, ele não vai trabalhar com a força do braço dele, ele não pode. Então o que ele quer fazer é que você peque, você fira o coração de Deus, você entristeça a presença do Espírito Santo, porque se ele te rouba a presença do Espírito Santo, é tudo que ele precisa, porque é só isso. A palavra de Deus diz que ele vem para matar, roubar e destruir, ou roubar, matar e destruir, ao contrário. E é exatamente nessa ordem, roubar. Ele quer roubar você da presença de Deus. Não quer que você venha no culto de quarta-feira, porque aqui você aprende. Não quer que você venha no culto do domingo. Não quer que você vá à casa de paz. Para isso, ele não vai ligar para você e falar, não vá. Ele vai ligar, ele vai fazer amigos ligarem para você. Vamos para um bar, vamos para um boteco? Vamos para um jogo de futebol? Cara, você trabalhou o dia inteiro, você vai para a igreja? Ele vai usar esse tipo de situação. Então você tem que estar alinhado para você receber a bênção, amém? Coloque as suas mãos no sentido de receber. Feche seus olhos. Pai, tua palavra foi semeada. E eu creio, meu bom Deus, que a tua palavra, a tua semente, a semente da tua palavra é o que há de mais poderoso nessa terra. Pai, move-se céus e terra, passa-se os tempos, mas a sua palavra permanece fiel, a sua palavra permanece verdadeira. Pai, o que foi plantado aqui hoje não foi nada mais, nada menos do que a tua própria palavra. Então faça cumprir na vida dos meus irmãos. Traz alinhamento, Pai. Alinhamento natural, alinhamento espiritual. E não permita de maneira nenhuma, Pai, qualquer desvio por parte dos meus irmãos. Em nome de Jesus, manifesta a tua glória na casa deles, na vida deles, na área profissional. Pai, que o Senhor manifeste dando documentos a cada um dos que aqui estão. Pai, manifesta e mostra que foi o Senhor quem fez. Andando em alinhamento, Pai, com a tua palavra, andando em alinhamento, Pai, com o ministério, com o propósito, andando em alinhamento com a visão e com os nossos líderes, Pai. Tudo vai acontecer de bom nas nossas vidas. Nos fortaleça, Espírito Santo, nos ajude a superar os desafios, porque só o Senhor é Deus e nós cremos na tua palavra. E quem crê diz, uma salva de palmas.